O fogo grego e o segredo de Constantinopla. Imagine uma frota inimiga avançando sobre as águas do Mar de Mármara, confiante em sua superioridade numérica. De repente, os navios bizantinos projetam um jato de líquido viscoso que se incendeia instantaneamente ao tocar a água. O mar se torna um inferno líquido que não pode ser apagado, e o pânico consome os invasores. Como uma única arma conseguiu proteger um império por quase 1000 anos? A resposta está em uma combinação magistral de engenharia mecânica e química avançada. Neste dossiê, vamos explorar o funcionamento dos sifões de bronze, a logística por trás do petróleo bruto e o segredo da cal viva. Vamos entender como os bizantinos transformaram a ciência em uma vantagem militar absoluta, desde as táticas de combate até o legado que inspirou a ficção moderna. O fogo grego foi, sem dúvida, a arma mais devastadora do Império Bizantino. No século VII, a sobrevivência de Constantinopla estava em perigo extremo, com frotas árabes realizando cercos navais agressivos contra a capital. Foi nesse cenário de desespero que, no ano 668 d.C., um arquiteto e engenheiro chamado Callinicos fugiu da Síria. Ele buscou refúgio na corte bizantina, levando consigo uma fórmula militar inovadora que mudaria o curso da história. O sucesso dessa tecnologia não dependia apenas da receita, mas do controle rigoroso de matérias-primas específicas. O principal componente era o petróleo bruto leve que os bizantinos extraíam de poços naturais na região da Crimeia e no Cáucaso. Essa substância, conhecida historicamente como nafta, era o combustível base e o domínio geográfico dessas fontes garantia que Constantinopla tivesse o monopólio da guerra incendiária. A cronologia das batalhas nas ondas revela momentos decisivos para a cristandade medieval. O imperador Constantino IV percebeu o potencial da invenção e ordenou a instalação de caldeiras nos navios conhecidos como dromons, entre os anos 671 e 672. A frota romana empregou a mistura pela primeira vez no cerco de 674 e o resultado foi avassalador, dizimando as embarcações árabes. Décadas depois, no ano 717, o imperador Leão III repetiu o feito, destruindo outra frota inimiga. O segredo era tão bem guardado que, quando os búlgaros capturaram 36 sifões metálicos no ano 814, eles não conseguiram disparar a arma. Eles possuíam um equipamento, mas desconheciam um mecanismo complexo de pressão e ignição. A engenharia por trás dessa arma envolvia bombas de pressão sofisticadas. O diferencial do fogo grego era seu bocal pressurizado, o que significa que a mistura não era simplesmente arremessada por gravidade ou catapultas. Os navios utilizavam uma estrutura hidráulica avançada feita de bronze, posicionada estrategicamente abaixo do convés. O óleo viscoso ficava armazenado em um caldeirão selado, aquecido constantemente por um braseiro de carvão. Esse calor era fundamental para diminuir a viscosidade da nafta, facilitando o fluxo pelo sistema. A propulsão dependia de uma bomba de força com duplo cilindro, operada manualmente por 2 soldados para gerar pressão de ar. Mangueiras de couro reforçado levavam essa pressão até o tanque, enquanto um terceiro operador no convés controlava um bico giratório de bronze. Esse bico articulado permitia direcionar as chamas com precisão contra as velas e os cascos de madeira dos inimigos. Além das grandes embarcações, o Império expandiu o uso do fogo líquido para o combate terrestre. Soldados de infantaria carregavam uma versão portátil chamada Cheirosifon. Esse dispositivo operava como um pequeno lança-chamas manual, onde o operador empurrava um pistão interno para projetar chamas contra muralhas e estruturas defensivas. Era a ferramenta ideal para queimar torres de madeira e escadas de assalto durante cercos prolongados. A química da ignição é um dos pontos mais fascinantes e controversos. A fórmula base combinava o petróleo bruto com resina de pinheiro e asfalto líquido, garantindo que o combustível grudasse nos alvos. No entanto, o verdadeiro segredo térmico era o óxido de cálcio, popularmente conhecido como cal viva. Os artesãos bizantinos obtinham essa substância aquecendo calcário e conchas marinhas em altas temperaturas. Quando a cal viva entra em contato com a água salgada, ocorre uma reação química violenta e altamente isotérmica. Esse processo transforma o óxido de cálcio e a água em hidróxido de cálcio, elevando a temperatura local para mais de 150 graus Celsius. Esse calor extremo vaporizava as frações voláteis da nafta, iniciando uma queima instantânea na superfície do mar. Para completar o efeito, o enxofre era adicionado à mistura para reduzir a temperatura de ignição e criar barulhos explosivos e nuvens de fumaça asfixiantes. Apesar de sua fama, existem muitos erros históricos comuns sobre o fogo grego. A análise moderna desmistificou a ideia de que o composto seria uma forma primitiva de pólvora, já que não havia salitre disponível na Europa antes do século XIII. Outra questão é a ignição espontânea.
Experimentos realizados no ano de 1932 provaram que a cal viva se dissipa muito rápido em mar aberto para inflamar o petróleo sozinha. Por isso, o consenso científico atual propõe que existia uma chama piloto na ponta do bocal de bronze. O jato de óleo acendia ao passar por essa chama externa, e a cal viva servia para garantir que a água do mar não conseguisse apagar o fogo após o disparo. Muitas perguntas permanecem sem resposta porque a fabricação era totalmente compartimentada por segurança. O operador de sifão conhecia apenas a parte mecânica, enquanto os químicos que preparavam a mistura ignoravam a engenharia das bombas. O alcance exato do jato é estimado entre 15 e 30 metros, mas não sabemos como os bizantinos lidavam com ventos desfavoráveis. Um erro na direção do vento poderia ser catastrófico, carbonizando a própria tripulação do navio. O legado do fogo grego é imenso. Ele revolucionou a guerra naval e criou um terror psicológico sem precedentes. O barulho, o cheiro de enxofre e a visão de navios queimando sobre as águas quebravam a moral de qualquer exército. Hoje, essa tecnologia é vista como a ancestral direta do napalm e dos lança-chamas modernos, continuando a inspirar obras de ficção que retratam fogos mágicos e incontroláveis. O segredo de Constantinopla era, na verdade, o ápice da integração entre química e mecânica de sua época. As fontes consultadas para este dossiê incluem crônicas imperiais da princesa Ana Comnene, tratados militares do imperador Leão VI, pesquisas e reconstruções históricas de J. Aldon, além de registros de Teofanes o Confessor e estudos químicos contemporâneos sobre reações exotérmicas e armamentos medievais.